Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes, seja bem-vindo a mais um podcast Andando e Falando. Hoje o tempo tá do jeito que eu gosto, nublado, começando a chover, momento perfeito para dar aquela caminhada, né? Então enquanto eu caminho, vamos batendo um papo, só espero que o fone de ouvido aguente a chuva, né? Mas e aí, você do outro lado aí, já ouviu falar de Ansel Adams? Já ouviu falar de Steve McCurry, Henri Cartier-Bresson, Annie Leibovitz, Vivian Maier, Fan Hu, Gordon Parks, Von Wong, Augusto César? Falei vários nomes aí e, talvez com certeza você já tenha ouvido falar pelo menos um desses nomes. Mas o tema do podcast não é os nomes que você já ouviu falar, é os nomes que você não ouviu falar, pois em algum momento da sua vida pode calhar isso. Durante aí seus estudos na fotografia, videografia, ou seja lá o que você estiver estudando, você vai passar por contextos históricos, grandes nomes, grandes pessoas que tiveram lá sua baita importância na história daquilo que você está estudando. E até quando o seu estudo está um pouquinho mais avançado, vão surgir nomes que você nunca ouviu falar, e mesmo com estudo avançado você vai pensar: caraca, fulano aqui foi importante para cacete, eu nunca tinha ouvido falar. Que lástima, né? Que erro grotesco da sua parte. Mas será que é erro mesmo? Será que é nossa obrigação conhecer todas as pessoas importantes da história daquilo que nós estamos estudando? Pois bem, vou contar duas situações aqui que já aconteceram comigo, da qual eu me senti mal por não conhecer a pessoa. Começar lá nas épocas remotas em que eu fazia as coberturas de evento em prol de poder entrar de graça. Porque eu entrando de graça eu poderia curtir o evento, fotografar os cosplayers e também fazer cosplay. Houve uma época remota em que eu fazia cosplay de Kiko do Chaves. Porque quando eu tô sem barba eu fico bochechudo igual ele. Tá certo que agora velho as minhas bochechas estão caídas. Já estão bochechas de bulldog velho. Quem assiste a série entendeu a referência aí. Mas beleza. Teve uma época que eu tinha um grupo de cosplay, fazíamos apresentações e fomos convidados por um evento para fazer uma apresentação especial, que era uma esquete daquela da escolinha do Chaves. Preparamos o roteiro, ensaiamos, chegamos lá. Então tinha Kiko, professor Girafales, Dona Florinda, tava todo mundo lá. E sentou do meu lado um senhor. Bom, não entendi nada. Na época os organizadores gostavam da gente porque nós preparávamos apresentações e por mais que tudo tivesse preparado, tinha muita coisa que era na base do improviso e a plateia gostava. Então, na hora lá da apresentação, decidiram colocar aquele senhor. E ele sentou do meu lado, participou da esquete, um pouquinho antes até de começar. Ele perguntou o que era para fazer. Aí até dei uma ideia para ele de fazer lá uma cena, umas respostas típicas do Chaves. Aí ele fez com a gente, uma alegria, uma zoação. Aí um pouquinho antes do final da apresentação, ou seja, no meio da apresentação, que eu percebi que aquela pessoa que estava sentada do meu lado, ou seja, eu vestido de Kiko, aquela pessoa do meu lado era o dublador do Seu Madruga aqui no Brasil, Carlos Seide, um cara que eu escutei a voz dele a infância inteira dando vida a um personagem que eu amo muito da série Chaves. E eu pensei, caraca, como é que eu não sabia que ele era o dublador do Seu Madruga? Bom, foi interessante fazer isso porque senão eu não ia conseguir me apresentar, sabe? Eu estaria do lado de uma pessoa que eu gosto muito, eu amo muito, eu não ia conseguir me concentrar para fazer as palhaçadas do Kiko. Então percebe, eu me senti muito mal porque eu não sabia que ele era o Seu Madruga. Me senti mal mesmo, porque eu penso, sou tão fã da série que não conheço, assim, eu reconheço a voz dos dubladores quando eles estão atuando, até porque o bom dublador é aquele que quando ele tá falando normal, tu pensa, eu conheço essa voz, mas você não se liga direto, porque quando ele faz a voz, o Carlos Seide, né, quando ele faz a voz do Seu Madruga, nossa, ele bota muito mais imponência ali, aquela voz de trambiqueiro que o Seu Madruga é, sabe? Então eu me senti muito mal por isso. Aí um outro caso, um pouquinho mais pra frente, a minha esposa tinha pedido pra eu tirar uma foto que ela tava do lado de um rapaz, aí eu tirei a foto, aí depois eu perguntei quem era aquele rapaz, isso aí já em outro evento, bem mais pra frente. Aí ela falou que era Guilherme Briggs, que é um outro dublador que ele também fez parte aí de muitos desenhos que fizeram parte da minha infância,
adolescência. Pra quem assistiu desenhos como Freakazoid, algumas Ligas da Justiça, alguns Batmans, era ele que dava vida a esses personagens. Então, mais tempo se passou, o Giovanni entra no mundo da fotografia, começa a estudar sobre fotografia, e eu vi isso acontecer em alguns momentos. Não deu estar diante ali do fotógrafo, né? Porque grande parte dos fotógrafos que eu gosto muito já faleceram, já partiram dessa, espero eu, para uma melhor. Então eu via fotos assim, em documentários, explicações, e apareciam fotos. Eu vi lá um retrato, achei muito bonito o retrato, era até do campo de concentração japonês que teve nos Estados Unidos. Pô, gostei muito ali da sequência das fotos, pensei, pô, vou investigar um pouquinho mais quem é esse fotógrafo que entrou nesse campo de concentração japonês que era nos Estados Unidos para fazer esses retratos aqui. Eu gostei muito do registro que a pessoa fez. Quando eu vejo quem fez as fotos foi Ansel Adams, eu penso, caraca, é o Ansel Adams que eu conheço. O Ansel Adams que registrou Yosemite da melhor forma possível, que dedicou a sua vida pela proteção de um parque natural. O cara era um baita retratista, eu não sabia. Investigando um pouquinho mais a vida do cara, eu venho descobrir que Ansel Adams era um baita pianista, casado com uma mulher que, foi importantíssima na parte política e até na construção dele como fotógrafo. Estudo um pouco mais sobre Ansel Adams e descubro que Fred Archer, se não fosse ele, sistema de zonas não existiria. E quanto mais vou estudando sobre a vida do cara, eu vou aprendendo mais coisas sobre ele e sobre pessoas em volta dele. Aí, aquele moleque que acha que viu meia dúzia de fotos de Ansel Adams já acha que sabe tudo sobre Ansel Adams, fica como? Entra em parafuso, né? Mas faz parte. A gente não deve se sentir mal por isso, porque não é obrigação de ninguém saber tudo. É a velha carta que eu puxo. Você não precisa ter feito faculdade de fotografia para fotografar bem. Tem muito retratista que não sabe fotografia, mas retrata muito bem. O cara, ele aprendeu ali a base da câmera e o restante foi na conversa, deixando a pessoa confortável para ser retratada, olhando nos olhos, pedindo para a pessoa fazer algo que seja natural para ela. Então, ter o conhecimento técnico, ter os melhores equipamentos, realmente não vai te fazer um fotógrafo se você não tiver aquele a mais. E se você investigar um pouquinho, você vai ver que tem muito fotógrafo que é assim, o cara, ele tem um a mais. Um exemplo é a Annie Leibov. A família dela era toda pro lado artístico. Se você pegar Sebastião Salgado, o trabalho dele, que era lá umas paradas do café, ajudou ele a conhecer lugares, a pegar inspirações. Então, realmente, nesse caso, só ter o melhor equipamento, ter ali estudado a técnica, entender o que é ISO, o que é diafragma, o que é o tempo de exposição, isso não vai fazer você fotografar melhor. O que faz você fotografar melhor é ter aquele a mais. E esse a mais é só você que vai descobrir o que você faz hoje, que você pode convergir para a fotografia para te tornar um fotógrafo melhor. Por isso que, se hoje você nunca ouviu falar de Ansel Adams, você nunca ouviu falar de Vivian Maier, não se preocupa. Não é isso que vai fazer a fotografia sumir da sua vida. Mas a partir do momento que você entende que eles existem, a partir do momento que você entende que, eu sabia que Ansel Adams fotografava paisagem, criou o sistema de zonas, mas não tava sabendo do Fred Archer, não tava sabendo da importância da esposa do Ansel. Vai procurar saber, vai procurar mais informações. Garanto que você vai se surpreender. Uma parada que eu gosto muito, que todo sábado, todo domingo eu faço live no YouTube. Convido você, sempre que der e puder, assistir uma live lá. Uma coisa que eu gosto muito é os comentários que vocês fazem na live. Vocês aí do outro lado já me indicaram muitos fotógrafos, muitas fotógrafas, já me indicaram livros, séries, já me indicaram tanta coisa legal, e eu guardo tudo. Na medida do possível eu vou lendo, vou assistindo. Não dá pra ver tudo de uma vez, que vocês indicam bastante coisa e eu agradeço muito por isso. E eu fico felizaço, porque tem gente que vive como se estivesse sempre comparando. Mas quem é você aí no comentário para querer me indicar um fotógrafo? Eu já tenho conhecimento dos fotógrafos que já conseguem nutrir meu olhar fotográfico. Não é assim que a banda toca, cara. Qualquer pessoa, com qualquer nível de conhecimento, tem plenas condições de ensinar a alguém que tenha também qualquer nível de conhecimento. Eu sempre aprendi com meus alunos de informática. O que eu passo para eles é essencial para eles
abrangerem o mercado de trabalho. Mas quando eu chego em casa, eu vou estar corrigindo prova, vou estar estudando outras coisas relacionadas à aula, e eles, na casa deles, podem estar fazendo algum dever que eu passei, podem estar apenas jogando, mas em algum momento eles podem se interessar em aprender um novo programa, uma coisa nova, e na aula seguinte vão falar: poxa, professor, conheci esse programa? Eu não vou chegar para ele e falar: isso aí não me interessa. É lógico que me interessa, é uma coisa nova. Se interessou a ele, pode interessar a mim, pode se tornar uma matéria e interessar outras pessoas. Até porque, foi assim que eu conheci o Photopia, que é um Photoshop online. Foi indicação de aluno que passou lá para um outro professor de informática. Ele gostou muito, mostrou para mim. A gente conseguiu convencer na época a empresa lá que a gente trabalhava a adotar ele como base de aula. Ele não substitui o Photoshop, mas imagina a pessoa que tem um computador bem velhinho em casa que sequer roda o Photoshop. Um site desse, que é um Photoshop online, é excelente para esse adolescente que está querendo estudar edição de imagem. Então olha como é que é importante a gente estar sempre aberto a aprender coisa nova. Vale muito a pena. E eu vou ter que finalizar aqui o podcast de supetão. Eu tô chegando aqui no compromisso e eu vou pela sombra, porque tá chovendo pra cacete. Então, galera, muito obrigado por ter escutado até aqui. Sempre que der e puder, dá um like aí, porque ajuda muito na divulgação do canal. E assiste um comercialzinho até o final. Os comerciais aí fazem o YouTube jogar uns centavos de dólar americano na minha cara. Aí eu posso ficar mais rico ou menos pobre. Depende do ponto de vista, né? Seja como for, fiquem na paz que em breve, com certeza, tem muito mais. Tchau!